Porra, Walter. Aí, porra, você falou, eu intuí. E o negócio foi sério, cara. Ontem, primeira vigília, muito punk. Há muito tempo que eu não fazia uma vigília tão punk, cara. Aí, não é brincadeira não. Fomos até 5 horas da manhã, sem arredapé, um frio de 7 graus, 7, 8 graus, estava variando. Porra, gelado. Todo mundo em pé, tinha que ficar em pé o tempo todo. Se sentasse, congelava, meu amigo. E as cadeiras tudo molhada de orvalho, molhada, literalmente molhada. Você quando sentava, você estava na cadeira molhada, em 10 minutos você já estava congelando. Não tinha condição de ficar sentado. Então era em pé o tempo todo conversando, que aí amenizava. Mas punk, cara, punk aí. Tivemos pelo menos os 2 avistamentos assim, que não tinha explicação. Teve um que eu nunca tive em toda a minha vida, maravilhoso, assim, maravilhoso pela dinâmica dele, pela complexidade, mas a gente não teve uma visão deslumbrante, mas foi maravilhoso pela complexidade. Só para você ter ideia, um objeto 90 graus em cima da nossa cabeça, mas assim, a nível da estratosfera, a nível de onde passam os satélites, mas não tinha por que ser satélite, não tinha como, não tinha uma explicação convencional, porque era uma coisa que ficou parada mais de meia hora parada em cima da gente e piscando ininterruptamente. Aí nós começamos você vê o nível da bagaça, a gente começou a cronometrar o tempo de piscada, entendeu? Que aí, pasme, foi o tempo todo, manteve um padrão. O tempo de piscada era de 19 segundos, 38 segundos, 19 segundos, 38 segundos. Então, o tempo todo, ou seja, 38 é dobro de 19, cara. Então, era 19, e contamos mais de 40 piscadas, entendeu? E mais de meia hora, todo mundo pasmado, aquele troço em cima, sem sair do lugar, piscando no mesmo lugar. Ou seja, não podia ser satélite, porque satélite tem uma trajetória regular, não podia ser avião, não podia ser nada que pudesse explicar, entendeu? Nada que anda na estratosfera fica parado. Os objetos, pelo nosso ponto de vista de quem está na Terra, eles estão em movimento. Então, uma coisa muito punk, isso foi muito punk. Agora, o primeiro avistamento da noite, quem viu foi o Rony Vernet, deu alerta, mas a gente também já tinha visto simultaneamente com ele, porque estava em grupos assim, equidistantes, separados. E foi um troço amarelo que estava na região, mas a gente usou como parâmetro que estaria na direção da Cruzeiro do Sul. E ele simplesmente veio vindo e era amarelo, e a gente questionou se não era um avião, e aí ele parou. Porra, meu irmão, avião não para, né, cara? E aí ele parou. Quando parou, foi vibração total. Aí ele deu um tempinho e depois ele começou a se movimentar de novo da esquerda para a direita, e aí ele desapareceu. Mas assim, foram coisas de 20 segundos, mas de uma coisa muito maneira, muito assim, outra coisa que não tinha uma explicação convencional. Detalhe, não tinha como ter entrado atrás de nuvem, nada, céu estreladaço, você via o rabo da galáxia, o céu puro, limpo, estreladaço. Não tinha nem névoa, não tinha nada. Muito fantástico. E uma outra, que essa foi punk, ninguém entendeu nada, porque tinha muito asteroide entrando, foi um espetáculo. A gente assistiu um espetáculo de asteroide vindo de todos os lados, e com intervalos pequenos, não demorava muito, já vinha outro, e cada um mais lindo que o outro. E no meio dessa história, meu irmão, passou uns grandes, daqueles que você fica na dúvida. E no meio disso, cara, veio um com uma trajetória estranha, porque ele veio da trajetória do horizonte para cima.
E ele era muito grande e ele era branco. Não tinha aquela característica meio avermelhada do rabo, nada. Ele era branco, grande, e aí ele deu um piscadão, e aí foi interessante o seguinte, que eu e mais alguns estávamos de frente, outros estavam de costa. Os que estavam de frente para a cena viram, como eu vi, um troço enorme, grande, branco, rasgando assim, o céu, de baixo do horizonte para cima, na vertical. E quem estava de frente para nós e de costas para a cena viu, porque o troço, antes de desaparecer, deu um piscadão, e esse piscadão refletiu em nós, cara. E os caras que não viram porque estavam de costas viram a piscada em nós, nos outros que estavam de frente. Então foi punk demais, E fora dezenas de falsos positivos, dezenas de asteroides para lá e para cá. Foi uma noite incrível. Nós ficamos até 5 horas da manhã. Os caras são muito pé quentes. Agora, o auge da noite foi esse paradão em cima da gente, mais de meia hora piscando. Cara, não tem explicação para isso.